Olá, eu sou a professora Josiane e a nossa aula de hoje será sobre matrizes e operações com matrizes. Definição 1. Chamamos de matriz uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas. Definição 2. Uma matriz é um agrupamento regular de números. Os números neste agrupamento são chamados de entradas da matriz. Então vamos aos exemplos. Na primeira matriz, nós temos uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. A segunda matriz, ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. Então, nós chamamos essa matriz de matriz quadrada. Ela é uma matriz 3 por 3. Aqui nós temos uma matriz coluna, porque ela tem apenas uma coluna. Então, aqui eu tenho uma matriz 2 por 1, 2 linhas e uma coluna. Esta matriz, que possui só o elemento 4, é uma matriz 1 por 1. Ela tem uma linha e uma coluna. Aqui nós temos uma matriz linha. Ela tem uma linha e 4 colunas. Então, os elementos de uma matriz podem ser números reais ou complexos, funções ou ainda matrizes. Representamos uma matriz de M linhas e N colunas por a matriz A, M por N, número de linhas e número de colunas. Então, nós temos o elemento A11, que está na primeira linha, primeira coluna. Elemento A12, que está na primeira linha, segunda coluna. Assim por diante até o elemento A1N, está na primeira linha, enésima coluna. Depois, nós temos na segunda linha o elemento A21, segunda linha, primeira coluna. O elemento A22, segunda linha, segunda coluna. Até chegarmos ao elemento A2N, segunda linha, enésima coluna. Seguindo, nós temos então o elemento AM1, é o elemento que está na emésima linha, na primeira coluna. A M2 está na emésima linha, segunda coluna, até nós chegarmos no elemento AMN. Então, aqui nós temos uma matriz A, M por N. Sempre representamos a matriz com a letra maiúscula. Notação. Então, eu tenho a matriz A e J, M por N, ou a matriz A e J. A entrada que ocorre na iésima linha e na jésima coluna de uma matriz A é denotado por A e J. Então, aqui nós estamos denotando o elemento A e J. Definição 3. Duas matrizes são definidas como iguais se têm o mesmo tamanho e suas entradas são iguais, ou seja, se A M por N é igual a B R por S, são iguais. A é igual a B se elas têm o mesmo número de linhas, ou seja, o M é igual ao R, e se eles têm o mesmo número de colunas, o N é igual ao S. E todos os seus elementos correspondentes são iguais, ou seja, o elemento A e J é igual ao elemento B e J. Tipos de matrizes. Considere uma matriz denotada por AM por N. Primeiro, matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, o M é igual a N. Então, aqui nós temos dois exemplos de matrizes quadradas. Uma matriz 2 por 2, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, e uma matriz 1 por 1. O número de linhas é igual ao número de colunas. Segundo, matriz nula. É aquela em que A e J é igual a zero para todo I e J. Então, todos os elementos da matriz nula serão zero. Aqui nós temos um exemplo de uma matriz 2 por 2, que é uma matriz nula. Todos os elementos dessa matriz são iguais a zero. Matriz coluna. É aquela que possui uma única coluna. O N é igual a 1. Então, aqui nós temos uma matriz 2 por 1, duas linhas e uma única coluna. Matriz linha é aquela que possui uma única linha, M é igual a 1.
Então, aqui nós temos um exemplo de uma matriz linha, uma única linha e 3 colunas. Matriz diagonal é uma matriz quadrada M igual a N, onde o A e J é igual a 0 para I diferente de J. Ou seja, todos os elementos onde eu tenho I diferente de J, eu vou ter o número 0. Aqui é o elemento A11. Então, o I é igual ao J. Então, aqui nós temos o elemento A11. I é igual a J. Agora, aqui eu já tenho o elemento A12. O 1 é diferente do J, então é 0. Bom, então, quando que eu vou ter uma matriz diagonal? A matriz diagonal é onde só os elementos da diagonal principal são diferentes de 0. Todos os outros elementos, eles são iguais a 0. Matriz identidade quadrada é aquela em que o AI, o elemento AI é igual a 1 e o elemento AIJ é igual a 0, para I diferente de J. Então, ó, aqui nós temos a matriz identidade, nomeamos ela com o I, e é uma matriz 2 por 2. Então, isso aqui significa que eu tenho uma matriz identidade 2 por 2. Todos os elementos da diagonal principal serão iguais a 1. E o restante dos elementos, todos eles serão iguais a 0. Matriz triangular superior. É uma matriz quadrada onde todos os elementos abaixo da diagonal são nulos. Ou seja, M é igual a N, A e J é igual a 0 para I maior do que J. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são 0. Então, nós temos uma matriz triangular superior. Matriz triangular inferior. É uma matriz quadrada onde todos os elementos acima da diagonal são nulos, ou seja, M é igual a N e A e J igual a 0, para I menor do que J. Então, aqui nós temos o contrário, ó, todos os elementos que estão acima da diagonal principal, eles são iguais a 0. E aí, nós temos uma matriz triangular inferior. A matriz simétrica é uma matriz onde M é igual a N e A e J é igual a AJI. Ou seja, aqui nós temos a nossa diagonal, a diagonal principal. Então, o elemento, o A12, ele vai ser igual ao elemento A21. Então, o A12 é igual ao A21. O elemento A13 vai ser igual ao elemento A31. O elemento A32 vai ser igual ao elemento A23. Então, nós temos uma matriz simétrica. Operações com matrizes. Adição. Seja as matrizes AM por N e BM por N. Então, essas matrizes, elas têm a mesma ordem, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. A mais B é uma matriz M por N, cujos elementos são a soma dos elementos correspondentes de A e B. Então, aqui nós vamos somar os elementos correspondentes. Ó, eu tenho uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho uma matriz 2 por 3 e aqui uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Então, nós vamos fazer a seguinte soma. Nós vamos somar os elementos correspondentes. Menos 4 mais o 2. Depois o 1 menos o 1. Depois o 5 mais o 0. Aqui na segunda linha, o 6 menos o 2. O 3 mais o 4. E o 15
menos o 5. Então, nós vamos ter menos 4 mais 2, menos 2. 1 menos 1, 0. 5 mais 0, 5. 6 menos 2, 4. 3 mais 4, 7. 15 menos 5, 10. Então, este é o resultado da soma destas duas matrizes. Somei elementos correspondentes. Multiplicação por escalar. Seja AM por N e K um escalar. Significa que K é um número real qualquer. Definimos uma nova matriz M por N por K vezes A. Ou seja, eu tenho que multiplicar este K por todos os elementos da matriz. Então, exemplo, nós temos aqui menos 2 que multiplica esta matriz 2 por 2. Este menos 2, ele vai multiplicar todos os elementos da matriz. Então, nós vamos ficar com menos 2 que multiplica 2, menos 2 que multiplica 10, menos 2 que multiplica 1 e menos 2 que multiplica menos 3. Menos 2 que multiplica menos 2 é menos 4. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. Então, este é o resultado da multiplicação do escalar menos 2 pela matriz 2 por 2. Transposição. Dado uma matriz A e J, M por N, podemos obter uma outra matriz, A', B e J, N por M, cujas linhas são as colunas de A, ou seja, B e J é igual a AJI. A linha é denominada transposta de A. Então, o que é a transposição de matrizes? Tudo o que é linha passa a ser coluna. Então, nós temos a matriz A, é uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. E essa matriz, a transposta dessa matriz será a matriz 2 por 3. Então, o elemento 2, o A e J, o A1 continua no lugar. O 0, que era o elemento A21, passou a ser o elemento A12. O menos 1, que é o elemento A31, passou a ser o elemento A13. E assim por diante. Então, na matriz transposta, o que é linha passa a ser coluna de A. Multiplicação de matrizes. Sejam A matriz A e J, M por N, e B a matriz BRS, N por P. Definimos a multiplicação de A por B como a matriz C, o V, M por P. Ou seja, o número de linhas se conservou e passamos a ter o número de colunas da matriz B. Então, cada elemento C ou V vai ser igual ao somatório de K igual a 1 até N, de A ao K, B, KV, que é igual a A1, B1V, mais A2, B2 por V. E assim, até chegarmos à matriz, no elemento A, o N, B, N por V. Observações. O produto de duas matrizes, AM por N e B, L por P, ele pode ser efetuado se N for igual a L. Então, o número de colunas da matriz A tem que ser o mesmo número de linhas da matriz B. E a matriz resultado C, que vai ser a multiplicação dessas duas matrizes, será de ordem M por P. Exemplo. Então, nós temos a matriz A é uma matriz 3 por 2 e a matriz B é uma matriz 2 por 2. O número de colunas dessa matriz é igual ao número de linhas 10. Para fazermos a multiplicação, então, nós vamos ter
2 vezes o 1 mais 1 vezes o 0. Então, eu estou multiplicando esta linha por esta coluna. Depois, eu vou continuar multiplicando esta linha por esta coluna. Então, vou ter 2 vezes menos 1 e 1 vezes, passamos para a segunda linha, 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. Depois, 4 vezes o menos 1 mais 2 vezes o 4. Terceira linha, 5 vezes o 1 mais 3 vezes o 0. Depois, 5 vezes o menos 1 mais 3 vezes o 4. Então, 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 4 dá 2. 4 vezes 1, 4, mais 0 dá 4. 4 vezes menos 1 dá menos 4, mais 8 dá 4. 5 vezes 1 mais 0 dá 5. 5 vezes menos 1 dá menos 5. 3 vezes 4, 12. Então, menos 5 mais 12, 7. Então, ficamos com uma matriz 3 por 2. Na aula de hoje, então, nós estudamos matrizes e operações com matrizes.